3h03. A gente teve a divulgação hoje de uma prévia do PIB e que para muita gente foi acima, para alguns bem acima do que se imaginava. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o chamado IBC-BR, é um sinalizador, né, do PIB, muito considerado para se colocar no prumo o que pode acontecer com a economia brasileira. Alta de 0,8% em março, na comparação com o mês anterior, e encerrou o primeiro trimestre com expansão de 1,3%. Dados chamados dessazonalizados, divulgados pelo Banco Central hoje. A expectativa de uma pesquisa da Reuters, que eu estava acompanhando, era de 0,5% de crescimento. 0,5% para o mês de março, e o avanço foi de 0,8%, razoavelmente acima do que estava previsto. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, teve alta de 13,5%, enquanto no acumulado de 12 meses passou a um ganho de 4,2%, de acordo com os números divulgados. Os dados do PIB, viu, Zaidan? No mesmo dia em que o presidente do Banco Central diz que faz sentido manter os juros num nível mais alto e por um tempo bem maior, viu? E ele vai usar esses números como justificativa, né, para manter a taxa de juros lá em cima. O Brasil não só tem a sua maior taxa nominal em quase 20 anos, como tem hoje a terceira maior taxa real de juros do mundo, só atrás de Turquia e Rússia. E aquilo que a gente falava outro dia, claramente, a cada ata do Banco Central, nos últimos meses, desde o ano passado, fica claro que, para o Banco Central, para o Comitê de Política Monetária, o Brasil não pode crescer acima de 3%, o desemprego não pode ficar abaixo de 7%, senão eles enxergam um risco inflacionário terrível, uma incapacidade de aumentar a oferta a um novo nível de demanda. E está tudo errado, né? Porque na medida em que você eleva a taxa de juros, você inibe investimento em produção. Então é claro que você nunca vai ter oferta suficiente para acompanhar a demanda, para reequilibrar a relação entre procura e oferta e, com isso, equilibrar os preços. Não vai ter, porque o investimento que seria produtivo, ele vai para o rentismo, ele vai para o ganho fácil, e não é um ganho qualquer. Qualquer investimento hoje atrelado à Selic, ele está sendo muito bem remunerado. Então, você tem resultados nefastos, né? Porque o governo passa a ser mais demandado, mais seguro-desemprego, mais gente precisando de assistência social, como Bolsa Família, menos gente contribuindo com a Previdência Social e o crescimento direto da dívida pública, o impacto de dezenas de bilhões de reais na dívida pública. Então, não há lógica, não há justificativa decente para esse nível da taxa de juros. Só que com esse aumento agora do PIB, o Brasil precisava crescer acima de 5%. Não é de 13%, não, acima de 5%. Mas não um ano e depois voltar para 2%. Crescer 5%, 7%, 8% anos seguidos. É uma necessidade clara, até para absorver a mão de obra que chega, para aumentar o nível de arrecadação do Estado, particularmente da Previdência Social, e para melhorar o nível de vida das pessoas. E aí, sim, você vai ter menos demanda por serviço social, por assistência social, por seguro-desemprego. E, claro, a renda cresce, porque se o nível do desemprego desce, a tendência é uma oferta maior de salários, uma oferta de salários melhores, porque passa a haver competição pela força de trabalho. Tudo isso é visto com horror pelo Banco Central. Então, eles vão usar esses números para acalentar esse discurso do Galípolo de que... E outra coisa, né, Ronald? Quando ele fala que é preciso manter a taxa elevada, ele fala de incertezas.
O Ronald, eu me lembro do Guimarães Rosa nessas horas, né? Que ele dizia, viver é perigoso, né? As incertezas estão aí. Você já viveu algum momento na sua vida em que o mundo era um rol de certezas inabaláveis? Não, as incertezas, elas estão inevitavelmente sempre presentes na política mundial, nas consequências sobre preços, no risco de guerra. Então, se as incertezas provocam juros altos, eles continuarão sendo altos, né? E quando você compara com economias muito parecidas com a brasileira, o nível da taxa de juros, você percebe que o Brasil tem um caminho muito peculiar, né? E que é muito danoso. Está quebrando empresa, endividando pessoa física, provocando desemprego, aumentando as despesas do Estado e reduzindo a arrecadação do Estado e aumentando a dívida pública. Que belo prato, né, Ronald? Ô Zaidan, eu estava lendo um trecho da entrevista do Galípolo e ele disse que um dos motivos que causa apreensão é que antes, na trajetória passada, de 2024, havia correções sistemáticas do que seria o PIB. E essas correções não estão mais tão sistemáticas assim. Ou seja, parte da defesa dessa tese se dá por aquilo, como é que eu posso dizer, de como o mercado corrige para cima. Se houver uma estabilidade, digamos assim, que a gente esteja no nível de estabilidade de crescimento do PIB e não correções sistemáticas. Mas me parece uma vírgula tão pequenina diante de um cenário tão amplo e que envolve inúmeros outros fatores, que parece que tudo tem que ser agarrado, ou serve para se agarrar, para que essas justificativas sejam verossímeis, pelo menos na visão deles. Não, as decisões do Banco Central são ditadas pelo mercado financeiro. Essa é a realidade. E se prospera, acho difícil, tomara que não, mas se prospera aquele troço de transformar o Banco Central em empresa privada, né, de interesse privado, um abraço. Um abraço. Aí você tem o escancaramento disso que já ocorre, na verdade, que é uma influência decisiva inclusive, por saber disso, a opinião do mercado, aquela média de opiniões que emergem do mercado, quando você faz a média, ela já vai ser enviesada, né? Ela não será mais para falar de projeções, mas para já estabelecer uma realidade para o Banco Central. Olha, é isso aqui, trabalhe em cima disso aqui. É isso que nós esperamos, então é isso que você deve fazer.